Olá, vamos dar início aí à parte de cinemática. A gente vai estudar o primeiro conteúdo de cinemática no passo a passo, que é a parte de conceitos básicos mais movimento retilíneo uniforme. É um assunto bem tranquilo para você, seguir com o pé direito e dar continuidade aí aos estudos da física. Vamos lá. O primeiro conceito que a gente vai trabalhar é esse conceito chamado velocidade média. Então, o carro está numa certa posição inicial e ele vai para uma determinada posição final. Então, ele variou a sua posição e essa variação de posição é o nosso ΔS, que é o espaço final menos o espaço inicial numa trajetória que é orientada. Para que ele saia daqui e chegue até lá, ele levou um certo intervalo de tempo. Então, a gente define velocidade média como sendo a razão desse ΔS, que é essa distância que foi percorrida num determinado intervalo de tempo. O nosso ΔS é sempre calculado como sendo o espaço final menos o espaço inicial, contanto que esteja numa trajetória orientada. Beleza? Memorize, hein? A gente vai usar muito essa expressão. Velocidade média, ΔS sobre ΔT. Vamos fazer diversas questões envolvendo isso. É muito comum, nessa parte de velocidade média, a gente precisar ter cuidado aí na questão das transformações das unidades. Existe a unidade de velocidade chamada Sistema Internacional, que é o metro por segundo. E existe uma outra unidade, que é a unidade usual, que é a quilômetro por hora, que é a que está nas estradas, no velocímetro lá do carro. Para a gente passar de metros por segundo para quilômetros por hora, vai existir esse fator aqui, que é o fator 3,6. A gente ou vai multiplicar por 3,6 ou a gente vai dividir por 3,6. Toda vez que a gente quiser passar de metros por segundo para quilômetro por hora, então a gente multiplica por 3,6. E de quilômetro por hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6. É importante memorizar isso, tá? O porquê disso é porque 1 quilômetro, como você sabe, possui 1.000 metros e 1 hora possui 60 minutos, mas cada minuto desse possui 60 segundos. Multiplicando isso aqui, a gente vai ter 3.600 segundos. Então, com esse pacotinho de informação, que 1 quilômetro vale 1.000 metros e que 1 hora vale 3.600 segundos, a gente divide e obtém esse fator 3,6. Só tem que ter cuidado, se é multiplicar por 3,6 ou dividir por 3,6. Fica atento, tá? Dando continuidade. É comum nas questões que envolvem aí movimento retilíneo uniforme, a gente usar esse conceito de velocidade relativa. Toda vez que a gente tem dois carrinhos se movimentando, sejam em sentidos opostos, sejam em sentidos iguais, a gente pode interpretar a questão analisando como se um tivesse em repouso e o outro tivesse em movimento. Só que o movimento desse outro pode ser um movimento que tem uma velocidade maior ou menor. Quando os sentidos são opostos, nesse caso aqui a gente está vendo, se esse carro aqui tem, por exemplo, 100 km por hora, e esse aqui, essa van, tem 80 km por hora, a gente pode pensar assim, é como se um tivesse parado e o outro tivesse mais rápido, tivesse a soma das velocidades. Então, a gente vai dizer que nessa situação, a velocidade relativa é simplesmente você somar as velocidades. É como se um tivesse parado e o outro tivesse a soma de 100 com 80, dando então 180 km por hora. Eu brinco dizendo que essa situação é a história do inhão. O inhão porque eles estão em sentidos opostos. Quando um carro ultrapassa o outro, aquele barulhinho, inhão, esse inhão dá uma sensação de algo mais rápido. Mais rápido a gente vai somar. E somar é como se um estivesse em repouso e o outro estivesse com a velocidade que é 180 km por hora. De maneira análoga, velocidade relativa quando os sentidos são iguais. Se esse mesmo carrinho aqui tem uma velocidade de 100 km por hora e esse aqui tem 80 km por hora, quanto é que um enxerga o outro? Na prática, um enxerga o outro com a subtração das velocidades. A gente considera um em repouso e o outro tem a velocidade que é a subtração, que nesse caso é 100 menos 80, dando então 20 km por hora. Então a velocidade relativa, neste caso, quando os sentidos eles são iguais, vai ficar mais devagar, porque a gente está fazendo a subtração. A ideia é
Fica mais lento quando é no mesmo sentido. Fica mais rápido quando é sentidos opostos. Quando é mais lento, simplesmente subtrai. Quando é mais rápido, a gente vai somar. Então, tem questões que, se a gente usar essa velocidade relativa, a questão sai mais rápido. É um bisuzinho, tá? A gente vai treinar bem muito, você vai ficar ligado. Continuando essa parte de conceitos básicos, a gente vai agora para a parte de classificação. Classificar se o movimento ele é progressivo ou se o movimento ele é retrógrado. Movimento progressivo é quando o sujeito anda a favor do referencial. Então, ó, referencial para cá e a velocidade no mesmo sentido. Então, o movimento é progressivo. A gente diz que a velocidade é positiva, ele está progredindo. Se o móvel ele tem um sentido oposto ao do referencial, a gente chama que o movimento ele é retrógrado e a velocidade ela é negativa. Velocidade positiva é um movimento progressivo, velocidade negativa é um movimento retrógrado. Andou a favor do referencial, ele está progredindo, andou contra o referencial, ele está regredindo, é um movimento retrógrado. Beleza? Uma outra classificação que a gente tem é a classificação da aceleração média. Toda vez que ele tem aceleração escalar, é porque a velocidade dele escalar ou está aumentando ou está diminuindo. Então, falar aceleração é falar em variação de velocidade. O quanto a velocidade variou num certo intervalo de tempo. A aceleração é ΔV sobre ΔT. E ΔV, como é uma variação, é a velocidade final menos a velocidade inicial, ok? ΔV sobre ΔT é a grandeza chamada de aceleração. Então, até agora a gente tem duas formulazinhas. A fórmula da velocidade média, ΔS, ΔT, e a fórmula da aceleração média, ΔV sobre ΔT. A gente também vai ter duas classificações em relação à aceleração. O movimento C acelerado ou o movimento C retardado. Quais são as características de um ou de outro? O movimento ele é acelerado quando ele pisa no acelerador. Isso quer dizer que quando o valor da velocidade aumenta é acelerado e fim de papo. E a outra maneira de explicar isso também é quando a velocidade e a aceleração estão no mesmo sentido. Tem o mesmo sentido, ou ambos, ou o mesmo sinal. Se ambos forem positivos, a velocidade e a aceleração, o movimento é acelerado. Se ambos forem negativos, velocidade e aceleração, é porque eles estão no mesmo sentido, ele vai ser acelerado também. Ser acelerado, eu posso dizer que tem duas maneiras. Ou é dizer que o valor aumenta, ou é dizer que os sinais são iguais. Ou ambos positivos, ou ambos negativos. Dizer que o movimento é retardado é dizer que pisa no freio. É dizer que o módulo da velocidade ele diminui. Pisou no freio é retardado. Mas a outra maneira de dizer é que os sinais da velocidade e da aceleração são opostos. Se ele está querendo, se ele está se movimentando para um lado e é acelerado para o outro, ele está freando, é um movimento retardado. Sinais opostos da velocidade e da aceleração gera um movimento retardado. Beleza? Agora a gente vai ver a parte de movimento retilíneo uniforme. Movimento, ele é retilíneo uniforme quando a velocidade nem aumenta nem diminui. Velocidade nem aumenta nem diminui, quer dizer que a velocidade é constante. E se a velocidade é constante, quer dizer que ele não acelera. Se ele não acelera, naturalmente o valor da sua aceleração é zero. Então essas são as duas características do movimento retilíneo uniforme. A velocidade é constante e a aceleração é zero. As equações do movimento retilíneo uniforme é a formulazinha da velocidade média, ΔS sobre ΔT, ou a formulazinha conhecida do sorvete. Essa forma do sorvete, ela vem dessa forma da velocidade média. Como assim? Se você fizer meio pelos extremos, ó, o ΔS é o produto V vezes ΔT. ΔS é o espaço final menos o espaço inicial. E o ΔT é o T final menos o T inicial. Então, ó, esse S0 vai para lá positivo e aqui já tem o VT. S0 mais VT. S0 mais VT. Essa é a formulazinha que veio da velocidade média. Isso quer dizer que isso aqui ó, não são duas formas diferentes. Ou você usa uma
ou você usa outra. Elas são equivalentes, ou seja, elas não são diferentes. Escolha aí qual é o caminho que você achar mais simpático. É preciso decorar as duas. Velocidade média, ΔS sobre ΔT, e a fórmula do sorvete SS0 mais VT. Dentro desse assunto de movimento retilíneo uniforme, é claro que você pode usar uma regrinha de 3. Como assim uma regrinha de 3? Veja essa figura. A cada segundo ele percorre 4 metros. A cada segundo ele percorre 4 metros. Ele nem vai ficar nem mais rápido nem mais lento. Então sempre essa proporção vai ser verdadeira. Se a cada segundo ele percorre 4 metros, é porque a velocidade é 4 metros por segundo. Professor, posso usar a regra de 3? Pode. Entre quem? Entre o espaço e o tempo. Se eu dobrar o tempo, eu também dobro o espaço. Se eu triplicar o tempo, eu também triplico o espaço. Espaço e tempo são grandezas diretamente proporcionais. Quem gosta de lógica, regra de 3, pode resolver esse assunto todinho sem fórmula nenhuma. Só na manha, na malícia, ok? Beleza. Dando continuidade para a gente fechar essa parte de movimento retilíneo uniforme e aí sim começar a desenvolver as questões, a gente precisa comentar as propriedades dos gráficos. Só são 2 gráficos. O gráfico da velocidade, como a velocidade é constante, então o gráfico ele nem pode nem aumentar nem diminuir. A velocidade é constante. E aí você precisa saber que a área formada por esse gráfico vai fornecer para a gente sempre o ΔS. Por quê, professor? Bem, isso aqui é um retângulo, nesse caso eu sei que a área é base vezes a altura. Beleza, a área é base vezes a altura. Tá, mas quem é que faz o papel da base? É o intervalo de tempo. E quem é que faz o papel da altura? É o valor da velocidade. E velocidade vezes tempo está aqui, Velocidade vezes tempo é justamente o ΔS. Então, essa área está fornecendo o ΔS. É para decorar? É para decorar. Isso aqui é a explicação. Base vezes altura é a área, ΔT vezes velocidade é o ΔS. É para decorar o quê, professor? Toda vez que tiver um gráfico VT, a área desse gráfico fornece para a gente o ΔS. Treinaremos em várias questões. É só isso a questão de gráfico de movimento retilíneo uniforme? Não, tem mais um. A gente tem aqui a fórmula do espaço. É a história do sorvete. Isso aqui é uma função do primeiro grau. Então, o gráfico é uma reta que pode ser crescente ou decrescente. Nesse caso aqui, a posição está aumentando. É um movimento progressivo, porque a velocidade ela é positiva. Se a gente pegar esses 2 catetos, ΔS, dividir por ΔT, a gente obtém a velocidade. Dividir os 2 catetos é o que a gente chama de inclinação, é a tangente desse ângulo. Se a gente pega a inclinação dessa reta, a gente está achando a velocidade. O que é que eu preciso memorizar, professor? Toda vez que tiver um gráfico, espaço em função do tempo, dividir os 2 catetos. O cateto oposto a esse ângulo sobre o cateto adjacente, você vai estar obtendo a velocidade. Se o gráfico é crescente, a velocidade é positiva. Se o gráfico fosse decrescente, a velocidade seria negativa. Bem, com isso a gente encerra essa parte teórica. E agora a gente tem que fazer diversos problemas para a gente poder aprender mesmo esses conceitos. Eu costumo dizer que quando você escuta a teoria, vê a teoria, é como se ficasse uma nuvem ali, você não sabe direito se aprendeu ou não. Como é que eu vou saber, professor? Como é que eu vou aprender de verdade? Fazendo questões, vendo as questões serem resolvidas, depois repetindo essas questões e tentando outras. A gente aprende física com uma introdução teórica e diversos problemas para poder aprofundar e interiorizar essa parte teórica. Beleza? Vamos para as questões então? Primeira questãozinha que a gente vai fazer. A imprensa pernambucana, em reportagem sobre os riscos que correm os adeptos de direção perigosa, observou que uma pessoa leva cerca de 4 segundos para completar uma ligação de um telefone celular ou colocar um CD no aparelho de som de seu carro. Qual é a distância percorrida por um carro que se desloca a 72 km por hora, durante este intervalo de tempo na qual o motorista não deu a devida atenção no trânsito? Bem, ele está dizendo para a gente que o cara vai passar 4 segundos desatento. Enquanto isso, o carro está se movimentando.
Então isso aqui, ó, é o nosso intervalo de tempo, que a gente ficou, ó, desligado e o carro, ó, se movimentando. Se aparecer um buraco, um animal, bronca. Algum imprevisto aí, ó, pode gerar acidente. A velocidade do carro não é tão grande, 72 km por hora, a gente sabe que muita gente anda numa estrada aí muito mais rápido que isso. Só que aqui está em segundos e aqui está em quilômetro por hora. Então a gente tem que lembrar como é que transforma de quilômetro por hora para metros por segundo. É a gente dividir por 3,6. Volto lá no resuminho. 72 km por hora, quando você divide por 3,6, você vai obter 20 metros por segundo. Se a gente aplica na forma da velocidade média, velocidade, né, ΔS sobre ΔT, em vez de colocar 72 km por hora, a gente coloca 20 metros por segundo. O tempo que ele vai permanecer andando com um cara desligado, sem um foco lá na direção, é 4 segundos. E a gente vai encontrar naturalmente o ΔS. Lembrando que quando não tem ninguém aqui embaixo, vale 1, a gente vai fazer um tal de meio pelos extremos. Então, na prática, esse ΔS, ele vai multiplicar o 1 e esse V vai multiplicar o 4, 20 vezes 4. Então, a distância percorrida em metros é de 80 metros. 80 metros é uma distância grande, então várias coisas podem ocorrer nesse caminho. A moral da história é que a gente não pode, ó, ficar usando aí celular ou mexendo lá no som do carro e, ó, desconectar do carro. Carro é carro, direção é direção, se ligue aí. Qualquer velocidade pequena durante um tempo pequeno acaba dando uma distância considerável que a gente pode, ó, perder muito se ocorrer algum imprevisto aí. Beleza? Dando sequência a mais questões. A gente aprende fazendo muitas, tá? Então essa é a nossa meta, fazer várias para você, ó, ficar ligadão nas formas de resolver exercício. Um velocista percorre uma distância de 100 metros no intervalo de tempo de 10 segundos. Então ele já deu para a gente, ó, o ΔS, 100 metros, e ele fez isso no intervalo de tempo de 10 segundos. Mesmo sem ler o restante, a gente já está ligado que se tem na mão o ΔS e seu respectivo ΔT, a gente já acha essa velocidade média. Se ele anda 100 metros em 10 segundos, a gente descobre que a velocidade média que ele tem é de 10 metros por segundo. Não é essa a pergunta, ó. Quantos quilômetros representa uma determinada distância que a gente vai ter que calcular? Ele vai percorrer essa distância em 10 minutos. Opa, 10 minutos, que distância ele percorre? Supondo que ele mantenha a mesma velocidade que a gente acabou de calcular. Ora, a gente vai aplicar a fórmula novamente, com um cuidado na questão da unidade. Sabemos que a velocidade média permanece a mesma, que é 10 metros por segundo. Queremos saber quantos quilômetros ele vai andar, é o nosso ΔS. E esse intervalo de tempo, ó, 10 minutos, ora, a gente não pode deixar em minutos, porque essa velocidade aqui ela está em metros por segundo. Mas passar isso para segundo é muito tranquilo. Cada minuto tem o quê? 60 segundos, dando então 600 segundos. Então coloca aqui, ó, 600 segundos. Fazendo meio pelos extremos mais uma vez, a gente vai obter ΔS vezes 1 é 600 vezes 10. ΔS vezes 1 é só ΔS. 600 vezes 10 é 6.000. Lembrando que a gente está obtendo em metros e a questão está pedindo em quilômetros. Mas aí, ó, você, ó, já caminha, já sabe fazer essas medições. Você se lembra que 1 quilômetro representa o quê? 1.000 metros. Logo, 6.000 metros representa para a gente 6 quilômetros. Então, a resposta é essa. Quantos quilômetros? 6. Então, eu precisei usar a fórmula da velocidade média 2 vezes isso. E precisei também transformar de minutos para segundos. Muito tranquilo. Então, é uma questão que você, ó, física, você tem que estar ligado. Unidade, equação, o que é que ele quer. Eu brinco dizendo que a física é assim. Você tem que saber o que é que ele deu, tem que saber o que é que ele quer
e tem que saber relacionar isso. O que é que ele deu com o que é que a gente quer? Como é que a gente equaciona? E aí é onde entram as equações, para a gente poder chegar na resposta desejada. Beleza? Já fizemos duas, vamos dar sequência com mais problemas aí. Um automóvel mantém velocidade constante, ó, de novo, 72 km por hora. Ele vai permanecer andando aí, ó, durante 1 hora e 10 minutos. Qual é a distância em quilômetros que ele vai percorrer? A dica aqui não é nem transformar isso para metros por segundo. Poderia. A gente tem dois caminhos. Eu vou fazer pelos dois, tá? 72 km por hora, se a gente dividir por 3,6, a gente vai obter 20 metros por segundo. Isso é o valor da velocidade. 1 hora e 10 minutos é a mesma coisa de 3.600 segundos. Isso aqui representa 1 hora, fica ligado. E 10 minutos representa o quê? 600 segundos. Então, dessa maneira, 3.600 mais 600 vai fornecer para a gente um tempo de 4.200 segundos. E a velocidade sendo 20 metros por segundo, a gente agora, ó, já consegue achar a distância. Aplica a fórmula, velocidade, né, ΔS sobre ΔT. A velocidade média foi 20, o ΔT 4.200 e o ΔS vai achar. Então, ó, o ΔS é 20 vezes 4.200. 2 vezes 42 é 84, com mais 3 zeros. Então, a gente descobriu a quantidade de metros. Ah, mas a quantidade de metros, para obter em quilômetros, é só trocar. Esses 3 zeros representam 1.000 metros. Então, isso aqui, ó, 84 quilômetros, então, é a nossa solução. Professor, tem outra maneira de fazer? Tem. Qual é a outra maneira? A gente tem que a velocidade é 72 km por hora. E nós temos que o tempo, nesse caso, é 1 hora e 10 minutos. O primeiro passo é a gente se ligar que 10 minutos é 1/6 de hora. Você concorda? Se você dividir a hora por 6, dá 10 minutos. 60 minutos, que é 1 hora, dividido por 6, 10 minutos. Isso quer dizer que o intervalo de tempo em horas é 1 hora mais 1/6 de hora. Então, ó, se a gente tirar o mínimo aqui, normalmente o pessoal não gosta, porque tem fração. Mas não tem medo não, isso aqui é uma fração, ó, bobinha. O mínimo entre 6 e 1 é 6. Divide e multiplica. Divide, que dá 1, e multiplica. Então, essa soma de frações aqui, ela vai dar 7/6 de hora. Ah, tá muito mais difícil. Ótimo. Então, você fica, ó, com essa resolução. Eu estou querendo dar apenas uma opção. Então, agora a gente sabe que o tempo já está em horas e a velocidade também já está em horas. A gente já vai achar a distância em quilômetros. Então, o que a gente vai fazer, ó, velocidade, né, a distância sobre o tempo, se fizer meio pelos extremos, ó, a gente vai ter que a distância é o produto da velocidade vezes o tempo. A velocidade é 72 e o tempo é 7/6. Se a gente simplificar 72 por 6, dá exatamente 12, multiplicando por 7, que vai dar 84. E esse 84 já está em quilômetros, assim como o anterior. É o que eu chamo de gosto do freguês. Cada um tem um jeito de fazer. Não pode assassinar a matemática aí fazendo o que você quer. Tem que respeitar as regras, beleza? Vamos fazer mais problemas para a gente ficar craque. Um trem, ele tem 150 metros de comprimento. A velocidade desse trem é 90 km por hora. Ele vai levar meio minuto para atravessar um túnel. Determine qual é o comprimento desse túnel. Bem, vale a pena fazer um desenhozinho. Meus desenhos são muito simples. Esse desenho aqui, ó, está representando o meu trem. Esse trem, segundo o enunciado, tem 150 metros. A sua velocidade é 90 km por hora. Aí, ó, já se liga. 90 km por hora, se a gente dividir por 3,6, isso vai dar, se você fizer, exatamente 25 metros por segundo. Então, guarda. Professor, como é que você sabe decorar isso aí? É porque a gente vai se acostumando. Então, 72, 90, 36, 144,
À medida que a gente for fazendo, a gente vai acabar decorando. Então, 90, quando dividido por 3,6, eu sei que já dá 25 metros por segundo, é a velocidade desse trem. Ele vai passar por um túnel, tá? Aqui o meu túnel. Eu não sei que tamanho é esse, eu vou chamar esse tamanho de X. Então, qual é a distância que esse trem vai percorrer depois que ele conseguir ultrapassar completamente o túnel? Pense assim, o fundinho do trem está aqui e quando ele termina de ultrapassar, o fundinho do trem está aqui. Então, essa distância, vou até mudar de cor aqui para você ver com mais atenção. Essa distância que o trem percorreu, que a gente vai dizer que representa o nosso ΔS, é a soma de 150 mais x. Então, ó, se a gente aplicar aqui a nossa fórmula, velocidade ΔS sobre ΔT, a velocidade é o 90 km por hora, que passando para metros por segundo ficou 25 metros por segundo. A distância eu não sei, mas é a soma de 150 mais x e o tempo é meio minuto. Ora, meio minuto é 0,5 minutos, mas cada minuto tem o quê? 60 segundos. Metade de 60 são 30 segundos. Meio minuto, 30 segundos. Então, esse intervalo de tempo aqui, ó, 30. Lembrando que quando não tem ninguém aqui embaixo é 1, quando o sinal da igualdade está no meio aqui, ó, meio pelos extremos. Multiplicar 1 por isso dá exatamente esse termo. 150 mais x, né? Vezes 1 vai dar ele mesmo. Igual a 25 vezes 30. É o chamado continha de padaria. Multiplicar por 1 continua ele mesmo, 150 mais x. 25 vezes 3 é 75 e acrescenta um zero. Esse número está somando, passa para lá subtraindo. Então, o tamanho do túnel, que é x, é 750 menos 150. Então, esse x vai dar 600 metros. Esse é o tamanho do túnel. Essa é a resposta na nossa questão. Determine o comprimento do túnel em metros. 600 metros, já que na figura, ó, esse nosso túnel aqui, ele foi chamado de x. Descobrimos. Túnel, 600 metros, respondido a questão. Para a gente finalizar essa primeira aula, vamos fazer aqui a última questãozinha. Enunciado longo, bem legal para a gente treinar. Existem 4 cidades, A, B, C e D. Elas estão dispostas de tal maneira que a distância entre A e B é 60, a distância entre B e C é 100 e a distância entre C e D é 90. Na primeira etapa, o carro tem uma velocidade média de 60 km por hora. Na segunda etapa, tem uma velocidade de 50 km por hora. E na última etapa, tem uma velocidade média de 45 km por hora. Determine qual é a velocidade média geral desse automóvel de A para D. Vale a pena fazer um desenho. Então, a gente tem aqui, ó, suponha que esse seja o A, aqui esteja o B, aqui esteja o C e aqui esteja o D. Então, ele já falou para a gente que a distância de A para B é 60 km por hora. Falou também que a distância de B para C, 100 km, tá? Deixa eu só apagar aqui, que a distância é só quilômetros e não quilômetros por hora. Quilômetros por hora é velocidade. De C para D, 90 km. Então, foi falado que o carrinho aqui, ó, ele tem uma velocidade de 60 km por hora. Já o carrinho, nesse outro trajeto, tem uma velocidade de 50 km por hora. E nesse outro trajeto tem uma velocidade de 45 km por hora. Se ele quer a velocidade média de A até D, eu tenho que saber qual é a distância toda de A para D e qual é o tempo todo de A para D. A distância toda não tem mistério. É você somar todas as distâncias. 60 mais 100 mais 90 é a distância toda de A para D. Essa distância toda aqui, ó, ela vai dar 250. Mas aí eu preciso achar o tempo no primeiro, o tempo no segundo e o tempo no terceiro para poder achar essa velocidade média total. E aqui vale a pena você usar um pouquinho de lógica, porque não vai exigir muito de você. Veja, se a velocidade é 60 km por hora, em cada hora ele percorre 60. E eu quero que ele percorra quanto? 60. Logo ele vai gastar quanto? 1 hora.
A cada hora não percorre 60? Então, para percorrer 60, quanto tempo vai levar? 1 hora. E aqui, 50 km por hora. Mas eu quero que percorra quanto? 100. Ah, se eu quero que percorra 100, 1 hora eu percorro 50. Então, para percorrer 100, quanto tempo vai levar? 2 horas. 1 hora eu percorro quanto? 45. Para percorrer 90, vou levar quanto tempo? 2 horas. Nessa questão, os valores foram bem simpáticos. Todos não deram nenhuma fração. Tudo bem, estamos começando. Então, na prática, ó, o tempo total é 1 mais 2 mais 2. 1 mais 2 mais 2 vai dar 5 horas. Então, a gente tem que essa velocidade média, ela é 50 km por hora. E é isso que ele está querendo, a velocidade média de A para D. Pega a distância toda e divide pelo tempo todo. Resolvido, então, o nosso problema. Depois a gente vai fazer uma série de questões para você ficar, ó, afiadíssimo. Fique bem nesse conteúdo de cinemática, que isso é a base para toda a mecânica, que será muito útil aí na sua prova. Beleza? Valeu!